Você já se perguntou se tudo o que nos ensinaram sobre a morte é realmente verdade? E se a morte não for um fim, mas apenas uma transição, uma mudança de frequência? Como sintonizar um novo canal? Essa ideia pode parecer absurda à primeira vista, mas documentos confidenciais, liberados a conta-gotas ao longo das décadas, contam uma história completamente diferente da narrativa oficial. Durante a década de 1970, enquanto o mundo acompanhava guerras, crises políticas e corridas espaciais, uma divisão oculta dentro do governo norte-americano desenvolvia projetos secretos de exploração da consciência humana. Um desses projetos, conhecido internamente como Projeto Áurea, investigava fenômenos como projeção da consciência, estados alterados de percepção e experiências fora do corpo. Não era ficção científica, tampouco delírio espiritualista. Eram pesquisas militares conduzidas com precisão cirúrgica, registradas em relatórios frios e objetivos. O objetivo não era curar, elevar ou compreender, era controlar. Os cientistas envolvidos descobriram que certas frequências sonoras, quando aplicadas corretamente, eram capazes de alterar o estado vibracional do cérebro humano, sincronizando os hemisférios e induzindo experiências extraordinárias. Pessoas comuns relatavam flutuar acima do próprio corpo, atravessar paredes, visitar locais remotos e até interagir com inteligências desconhecidas. E o mais perturbador: muitos desses indivíduos afirmavam que, ao sair do corpo físico, perceberam que a vida que vivemos aqui é apenas uma parte de algo muito maior, uma ilusão densa dentro de uma realidade muito mais ampla. Essas informações foram imediatamente classificadas como de segurança nacional, não porque fossem absurdas, mas porque eram perigosas. Perigosas para o sistema. Afinal, uma população que não teme a morte é uma população incontrolável. Se você entende que não pode ser destruído, que sua consciência continua, você não obedece por medo. Você não se submete. Segundo os documentos vazados do Projeto Áurea, o universo que percebemos com os sentidos físicos é apenas uma projeção, uma espécie de holograma gerado por padrões de frequência. Tudo, absolutamente tudo, é energia vibrando em diferentes níveis. O corpo humano é uma antena temporária e a mente, o verdadeiro campo de batalha. A morte, nesse contexto, não é um evento final, mas uma mudança de estação, uma troca de plano vibracional. Os antigos sabiam disso. Civilizações desaparecidas como os saarianos do norte, os xamãs de Luxor e os monges da Montanha Azul deixaram registros simbólicos que descrevem a transição da alma como um voo ou uma travessia através do espelho. Chamavam de retorno, chamavam de lembrança. A ciência moderna ainda reluta em aceitar. E não porque falte evidência, mas porque falta coragem. Afinal, admitir que a consciência sobrevive à morte colocaria abaixo toda a estrutura materialista que sustenta a medicina, a educação, as religiões tradicionais e o próprio conceito de controle social. Mas você não precisa esperar por provas oficiais. Há formas de acessar esses estados por conta própria. Técnicas como meditação profunda, indução sonora com frequências binaurais, sonho lúcido e projeção consciente estão ao alcance de qualquer um que deseje explorar. Livros como A Viagem Infinita, de Dorian Kahl, ou Fora do Corpo, de I.V. Runa, revelam caminhos práticos. E mais importante, você não precisa acreditar, precisa experimentar. Anote seus sonhos. Sente-se em silêncio. Observe o que pensa dentro da sua cabeça. Comece a se perguntar: quem está observando o pensamento? Porque é justamente aí,
Nesse ponto silencioso entre uma pergunta e outra, que o véu começa a se rasgar. E se for verdade? E se formos mais do que carne, datas e nomes? E se a realidade for uma simulação vibracional em constante mutação? Resposta não está lá fora, nem nas universidades, nem nos dogmas. Está dentro. Porque no fim das contas, talvez o maior segredo seja esse. Você nunca esteve realmente preso. Só esqueceram de te contar. Agora, você se lembra?